Olá, tudo bem? Sou Adilson do canal Adilson Virada. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre os milagres que Nossa Senhora Aparecida fez em minha vida. Mas, apesar de tudo isso que eu estou falando com vocês, eu repito mais uma vez, não estou falando de religiões, não estou falando sobre igreja ou A ou B, nada disso. Estou falando sobre fé. Entendeu? Eu tive fé em Nossa Senhora Aparecida e ela me atendeu. Como você pode ser de outra religião e ter fé em alguma coisa. Hoje estou falando para vocês o que Nossa Senhora Aparecida representou em minha vida. Ela representou o milagre, ela representou a cura da minha filha e do meu irmão. Eu vou falar para vocês de todo o coração como que eu vou dizer para vocês, a minha expectativa de vida que eu tive depois que eu tive fé em Nossa Senhora Aparecida. A expectativa de vida minha foi a das melhores. Eu achava que eu podia ter morrido, mas depois que eu comecei a ter a fé em Nossa Senhora Aparecida, tudo mudou em minha vida. Até eu conseguir sair das drogas, graças a ela, que eu tive muita fé e consegui recuperar a minha vontade de viver, recuperar a dignidade, recuperar a força e a fé em Deus. Tudo aconteceu quando a minha filha estava doente, com uma doença muito rara, e ela ficou internada há mais de um mês. Os exames dela não conseguiam saber o que ela tinha. E tudo que fazia dava errado. Todos os exames que fazia não tinha diagnóstico certo. Então eu vi o sofrimento da minha filha, ela teve que fazer biópsia para tentar achar qual que era o problema que ela tinha. Ela arrancou um pedaço assim daqui perto do peito para poder fazer biópsia. Foi um sofrimento muito, muito ruim que eu vi ela passar e também passei com ela nesse tempo que ela estava internada. Teve muita gente que ficou com ela no hospital, tia, namorado que hoje é marido dela, teve a mãe, eu, entendeu? Muita gente que ficou com ela lá porque viu o sofrimento que ela estava tendo, coitada. E assim eu vi que ela não melhorava. Então eu fui e fiz um propósito para Nossa Senhora Aparecida. Eu falei que se ela melhorasse, que eu nunca mais usaria droga e nem bebia mais. Então eu peguei naquele momento, eu já saí da droga e já saí da bebida, pedindo a ela que a minha filha melhorasse. Então, quando passou 2 dias depois que eu já tinha feito esse propósito, os médicos conseguiram ter o diagnóstico da doença dela. Era uma anemia muito rara, uma anemia aplasiva. E os médicos conseguiram detectar e falaram que ela ia ter que fazer um procedimento, ela ia ter que ter médicos olhando ela diariamente, entendeu? E tudo isso daí a gente foi nos acompanhando. A gente custamos para arrumar o remédio para ela, o remédio custava R$ 5.000, entendeu? Muita gente ajudou também para conseguir o remédio. Um colega nosso também ajudou a conseguir as primeiras doses, né? A patroa da minha esposa na época, né, que a minha esposa fazia faxina, a patroa também arrumou um remédio que a filha dela também tinha um problema desse, entendeu? E assim a gente foi conseguindo a ter a saúde dela de volta, graças a Deus, entendeu? E isso daí foi o milagre de Nossa Senhora Aparecida, que foi fazendo. E graças a Deus, isso daí foi um dos primeiros milagres. Até falaram que ela não poderia ter filhos, entendeu? Porque quando ela estava doente, começou a cair cabelo, ela começou a ter desmaios, ficou fraca, teve muitas coisas, ela teve muita coisa mesmo na vida dela, coitada. Né? E ela ainda era novinha ainda, né? Então, uma hora eu vou trazer ela aqui no canal, aqui poder ela conversar melhor, poder ela explicar melhor realmente o que ela passou, que só ela também sabe. Eu tive com ela, mas ela sabe realmente o que ela passou. E antes disso também, meu irmão teve também uma doença também. O meu irmão, o menor, depois de mim, do meu outro irmão, Ailton, teve o Aguílio. Ele teve também um problema de saúde também. E eu falei que se ele melhorasse, eu nunca mais ia beber, nunca mais ia usar droga, eu não ia mais fazer mais nada que fosse prejudicar a saúde da minha ou da minha família, da minha mãe. Eu vi o sofrimento da minha mãe. E eu falei. E foi assim também com meu irmão, graças a Deus. Eu acendi uma vela para Nossa Senhora Aparecida, meu irmão estava com diagnóstico de ficar internado
6 meses no hospital, entendeu? E quando eu acendi a vela para Nossa Aparecida e cheguei no hospital, os exames deles que ele fez deu totalmente ao contrário. Ele poderia fazer os tratamentos em casa. E quando eu cheguei em casa para agradecer, a vela ainda estava ainda um pedaço assim ainda da vela acesa ainda, né? E olha que o hospital onde que eu fui era longe, mas deu tempo até de eu voltar e agradecer a Nossa Senhora Aparecida pelo meu irmão, entendeu? E fora isso, eu falo para vocês, tudo isso aí que aconteceu foi tudo fé. Eu tive muita fé na Senhora Aparecida, como vocês aí de outras religiões podem ter fé em qualquer outra coisa que vocês acreditem, entendeu? Sendo de coração, vocês podem acreditar que tudo vai dar certo, tá bom? Eu falo com vocês aqui, ó, tudo aconteceu dentro do meu coração, e eu acreditando em Deus, acreditando na Senhora, e foi assim que eu consegui sair das drogas. Às vezes a gente não consegue sair das drogas por si próprio. Às vezes a gente não tem aquela motivação, a gente não consegue sair do vício sozinho, não consegue, às vezes nem com ajuda, entendeu? De uma clínica ou da igreja, às vezes não consegue. Mas se você tiver amor a uma pessoa, você conseguir fazer um propósito por ela, você consegue. Às vezes você tem um irmão que está precisando de uma ajuda, às vezes você tem algum amigo, você tem uma mãe que está vendo que está sofrendo, que está doente, entendeu? Você consegue, se você faz um propósito, joga os seus vícios, tudo isso daí, fala que nunca mais você vai usar para ajudar essa pessoa, porque você tem amor ao próximo, você consegue. E foi isso que aconteceu comigo. Por amor à minha filha, por amor ao meu irmão, eu saí das drogas. E no mesmo dia que eu parei, eu não passei mal, eu não tive vontade de usar, entendeu? Graças a Deus. Hoje em dia eu passo perto das pessoas que estão bebendo, as pessoas oferecem tudo, não me dá vontade nenhuma de beber. Vejo gente usando droga, não me dá vontade nenhuma de usar. Você sabe o que foi isso? Foi a fé em Deus, na Senhora Aparecida, milagre que ela fez em minha vida. Mas eu fiz isso tudo não pensando em mim, somente não fiz isso pensando em mim não, eu fiz isso pensando no meu irmão, pensando na minha filha, entendeu? Porque eu achava que eu gostava de usar droga, eu gostava de beber, era a única coisa que eu podia tirar da minha vida para me entregar para ela, a Nossa Aparecida, para me entregar a Deus, entendeu? E hoje em dia, graças a Deus que Ele me tirou disso aí, desse vício e tudo, eu sei que eu não gostava disso, isso daí não fazia parte de mim. Hoje em dia, se eu tivesse que dar alguma coisa minha de valor, daria a minha vida. Porque a minha vida é sim valor, que tem valor. A minha vida é que tem valor. Entendeu? Mas a gente tem que, às vezes a gente não consegue, como eu estou falando com vocês. Às vezes a gente não consegue sair sozinho. Mas se você tiver amor ao próximo, você consegue. Às vezes não faça isso por você, mas faça pelos outros, faça pela sua mãe que está sofrendo, faça pelo seu irmão, entendeu? Pela sua esposa, pelos seus filhos, entendeu? Às vezes se você falar, eu não quero nunca mais ver meus filhos sofrer, eu vou parar, eu prometo. Você promete, você faça uma promessa e não quebra essa promessa, que se você vai ver que vai vir força de menos, da onde você menos imagina, você vai ter força. E depois que eu parei, me deu um alívio tão grande, eu me senti outra pessoa, mas eu me senti muito mais feliz vendo a minha filha bem. Minha filha hoje em dia me deu um neto, graças a Deus. Eu vejo meu irmão bem, meu irmão trabalhando, meu irmão me deu mais sobrinhos, graças a Deus, entendeu? Isso tudo aí para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ver eles desse jeito. E logo assim, e em seguida eu ganhei isso. Eu ganhei a saída das drogas, da bebida, o cigarro. Eu, quando a minha filha estava internada, toda hora eu tinha que descer, que ela estava internada no terceiro andar, eu tinha que descer até na portaria, poder fumar toda hora. Aí eu peguei e fui e falei, não, eu falei que eu ia parar com tudo, eu vou parar com cigarro também. Parei também com cigarro. Não me deu mais vontade nenhuma de fumar o cigarro. E a maconha também. A maconha eu parei também. Foi depois de tudo isso que aconteceu, né? Porque eu falei que eu ia parar com as drogas, com a bebida, mas foi com as drogas pesadas e com a bebida. A maconha ainda continuei usando algum tempo. Mas aí depois teve algumas coisas na minha família que eu peguei e fui e falei, não, se tudo ficar bem na minha família, nem maconha eu fumo mais. E graças a Deus já tem anos também
que eu saí da maconha. Isso não me faz parte da minha vida mais, graças a Deus. Então, hoje em dia eu sou limpo, graças a Deus, ao milagre de Nossa Aparecida, a Jesus Cristo. Hoje em dia eu não uso mais crack, eu não bebo, eu não uso cocaína, eu não fumo cigarro, eu não fumo maconha, nada que tenha álcool chega perto da minha vida, graças a Deus. Hoje em dia eu tento fazer tudo pela minha família, tudo pela minha saúde, entendeu? Sou muito grato por tudo mesmo que Nossa Senhora fez por mim, que Jesus Cristo fez por mim, e eu falo com vocês, tenha fé que milagres acontecem na vida de vocês. Entendeu? Se você não está conseguindo sair sozinho, procure uma clínica, procure um alcoólicos anônimo, entendeu? Mas principalmente, procure Deus, Jesus Cristo, entendeu? Tenha fé que você vai conseguir sair dessa, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe, tá? Isso daí é só um relato, vocês me desculpem que eu falo meio enrolado, entendeu? Mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Se vocês prestarem atenção direitinho, vocês vão entender o que eu estou falando com vocês. Que eu não consegui sair sozinho, por vontade própria, mas eu consegui sair por amor ao meu filho, à minha filha, por amor ao meu irmão, por amor à minha mãe, à minha família, entendeu? Foi assim que eu consegui sair das drogas. E hoje em dia vai fazer já mais de 12 anos que eu estou limpo, graças a Deus. Entendeu? Eu não uso mais nada e quero morrer assim, sem usar nada. Quero morrer fiel a Deus, tá? E hoje em dia, graças a Deus, eu consegui batizar com 50 anos que eu batizei. No Dia dos Pais, em 2025 agora, eu batizei. Se Deus quiser, dia 18 de dezembro, eu vou fazer minha primeira Eucaristia, vou casar no mesmo dia, se Deus quiser, tá? E tudo isso daí, graças a Deus, é tudo fé. É tudo fé em Deus, que eu sabia que eu não ia ficar daquele jeito para sempre. Uma pessoa que ficou de muleta, uma pessoa que ficou com 49 quilos, entendeu? Consegui dar a volta por cima, que bebia muito, que usou tudo aquele tipo de droga e hoje é uma pessoa limpa, uma pessoa de Deus. Por isso eu agradeço a vocês. Deixe o seu like, tá? Compartilhe, tá bom? E eu peço a vocês que tenham muita fé e Deus tome conta da vida de vocês. Fique com Deus e Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, tá?